Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário vai ser sobre o mais novo filme do diretor M. Night Shyamalan, chamado Tempo. Novo filme entre aspas, né? Porque ele foi lançado em julho, só que eu fiquei com medo de ir no cinema por conta da pandemia. E a boa notícia é que ele já está no meio de nós pra gente poder assistir aí, se vocês procurarem na internet. E confesso pra vocês que senti boas sensações e também ruins assistindo esse filme. É sobre isso que irei falar hoje. Então não saia daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Bom, para começar a gente precisa falar desse show de expectativas que tem em cima desse diretor toda vez que ele vai lançar alguma coisa. Para quem não sabe, o M. Night fez bastante sucesso ali no finalzinho dos anos 90 até o início dos anos 2000, com vários filmes incríveis um atrás do outro. Foi o Sexto Sentido, A Vila, a gente tem também O Corpo Fechado e até Sinais. Então ele era bastante aclamado naquela época por conta desses filmes, que alguns deles até se tornaram grandes clássicos do terror moderno, e por conta disso criou uma baita expectativa em cima dele. Só que ao longo dos anos ele acabou produzindo algumas produções, alguns filmes bem questionáveis, que acabou tornando ele uma grande piada. O que é triste porque todo diretor tem seus altos e baixos, e toda vez quando ele vai lançar alguma coisa, todo mundo faz aquela pergunta: será que ele vem aí? E particularmente gosto muito do M. Night. Pra mim ele tem uma visão bem diferenciada, ele é um pouco fora da curva. Quem acompanha os trabalhos dele sabe que ele adora colocar reviravoltas, tem sempre uma mensagem por trás dos seus filmes, e apesar de algumas produções não terem aquele resultado final que a gente espera, tem sempre algo legal por trás, e é isso que acontece em Tempo. Na história acompanhamos uma família em férias de verão que viajam até uma praia isolada. O dia de relaxamento se transforma em um pesadelo ao perceberem que estão presos no lugar e que a cada minuto que passam eles envelhecem rapidamente, reduzindo suas vidas inteiramente em 24 horas. Pela premissa já causa uma certa curiosidade no telespectador, afinal colocar pessoas dentro de uma praia onde elas envelhecem a cada minuto é algo genial. E apesar do diretor ser bastante criativo, a ideia não surgiu dele. Na verdade esse filme é inspirado em uma HQ que se chama Castelo de Areia, só que infelizmente eu não pude ver essa HQ, não pude ler ela. Dizem que é muito boa, então recomendo aí vocês procurarem, e por isso minha opinião vai ser embasada só com o que eu assisti no filme. Aqui a gente tem essa família que é formada por um casal e seus 2 filhos, sendo eles um menino de 6 anos chamado Trent e Maddox de 11 anos, que é uma garotinha. E eles decidem passar as férias em um resort que eles encontram anonimamente na internet, que é bem interessante. Só que quando eles chegam no lugar já dá pra perceber que tem algo acontecendo entre esse casal, alguma coisa meio estranha entre eles, e aos poucos o filme vai introduzindo outros personagens de uma forma bem rápida, mas bem enfática, eu posso dizer até caricato, mostrando os outros personagens pra gente ter margem do que vai acontecer pela frente. E um desses personagens que é apresentado de uma maneira bem enfática é o dono desse resort, que convida essa família de uma maneira bem gentil para conhecer uma praia misteriosa que fica perto ali do hotel, que é totalmente privada, para eles ficarem sozinhos entre a família e tudo mais. E eles aceitam, só que eles não sabem que outra família vai com eles, e é apresentado esses personagens dessa outra família, como eu falei anteriormente para vocês, de uma maneira um pouco caricata, pra gente entender logo o que se trata a situação. E para completar o combo, o motorista que levam eles nessa tal praia misteriosa é o M. Night fazendo uma ponta no seu próprio filme. Chegando no local é apresentado 3 novos personagens, sendo eles um cantor de rapper que tá dentro dessa praia, já estava lá no momento quando eles chegam, e o outro casal que é apresentado lá no início também. Acontece que à medida que o tempo vai passando, coisas bizarras começam a acontecer, desde o surgimento de um corpo no meio da água, ou até mesmo no crescimento das crianças, e a partir daí a desorientação total começa a surgir na cabeça desse pessoal todo, dessas famílias que estão ali, porque eles não conseguem fugir do local, porque essa praia está cercada por rochas imensas e não tem sinal, e toda vez que eles tentam fugir eles voltam para o mesmo lugar, fora a modificação mental e corporal que eles começam a sofrer, principalmente as crianças que crescem consideravelmente.
O interessante é que temos um elenco bastante plural, a gente tem pessoas de todas as etnias e de várias profissões. Tem até umas críticas sociais referente ao racismo, mas o foco da produção mesmo é mostrar essa desorientação com as pessoas lidando com seu próprio envelhecimento, porque através da velhice vem várias doenças, vem várias coisas, né, dentro desse pacote, como rugas ou até mesmo cegueira, perda de audição e principalmente o Alzheimer. Além de surgir tudo isso, tem a questão das crianças que começam a crescer de uma forma desorientada, sem nenhum tipo de maturidade, lidando apenas com hormônios, então tudo começa a ficar muito caótico, surgindo até cenas bem bizarras envolvendo uma gravidez que eu vou confessar pra vocês que me incomodou bastante. O trabalho de som aqui é primoroso, mas eu também preciso elogiar a ótima direção, principalmente as sequências envolvendo as câmeras girando, passando pelo rosto de cada personagem para pegar a reação deles, e isso causa uma desorientação muito desconfortável, até mesmo por conta do cenário, por se passar dentro de uma praia, de uma forma diurna, que causa um certo tipo de impacto que já foi mostrado em outros tipos de produção, onde mostra pessoas perdidas dentro de uma praia, no meio do deserto, enfim, dá essa sensação da gente ficar sufocado com toda aquela situação que eles estão passando. Pra mim, esse filme tem 3 defeitos, e o primeiro deles eu não posso nem culpar a direção do M. Night, porque eu acho que isso não ficou a cargo do aval dele, que é a falta de recursos dessa produção, e também a classificação indicativa dele, que foi mudada para 14 anos, deixando todas essas cenas que causam mais impacto em off, então tiram totalmente o gore e deixam algo mais subjetivo. Acho que isso foi feito propositalmente pela Universal para poder trazer pessoas para o cinema para poder conferir o filme, não sei dizer ao certo quanto a isso. E voltando para a parte de limitação orçamentária, eu acho que isso é muito importante aqui. Por quê? Porque um filme que trata sobre uma história onde pessoas vão envelhecendo com o tempo precisa de uma ótima maquiagem prática, até mesmo de um CGI, para poder fazer isso, né? Só que aqui fica muito a desejar, até mesmo porque como os personagens vão evoluindo conforme o tempo, o corpo vai modificando e tudo mais, posso dizer que a maquiagem ficou bem a desejar nesse aspecto, principalmente algumas cenas envolvendo efeitos digitais. E o segundo defeito é a falta de profundidade nos personagens secundários da história. Eu sei que a trama, o foco central fica em cima dessa família, que são os protagonistas e tudo mais, só que existe um grande problema nisso, porque eles tentam soltar algumas frases de efeito para poder causar algum tipo de empatia ou algum tipo de reação no telespectador, só que isso não cola muito porque não tem argumento. E o terceiro grande defeito pra mim é o final totalmente expositivo e desnecessário. Por que eu falo isso? Veja bem, se a gente constrói uma história toda baseada em mistério, cheia de mensagens sobre existencialismo, aí do nada o cara vai lá, coloca um final altamente explicativo e didático sobre algo que poderia ficar subtendido até mesmo para se tornar algo reflexivo, já que todo o contexto do filme se baseia em cima disso. Eu acho que não funcionou muito bem esse final, não sei o que o M. Night pensou na hora de fazer esse final. Eu sei que o final da HQ é bem diferente, deixa todo um mistério no ar, até mesmo porque o foco é essa questão sobre existencialismo, sobre a gente apreciar cada momento que a gente tem de vida, enfim, não entendi muito bem o final e por isso pra mim foi um grande defeito. Eu fecho o tempo com 3 facadas, só lembrando que a média aqui do canal é de 1 a 5, tá? Então é 3 para esse filme, basicamente. E apesar de não achar o mesmo, o melhor filme do diretor e ter pontuado esses defeitos que encontrei, ele conseguiu me prender até o final, principalmente envolvendo as técnicas de filmagem, que eu já citei para vocês, que é muito bem dirigido, a ideia criativa também, fora as ótimas atuações do elenco nesse grande surto. Destaque para a atuação da Thomasin McKenzie e do Alex Wolff de Hereditário, que eles são esses jovens adultos que na verdade não eram essas crianças, e eles conseguem transmitir toda a imaturidade, ao mesmo tempo ingenuidade dessas crianças nesses personagens adultos. Eu acho que fez toda a diferença na história. Bom, é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, porque ajuda bastante o engajamento do canal. Se inscreva no canal se for novo por aqui, ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado, pelo menos eu tento, tá? Espero que todos estejam bem e até a próxima.